apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Tua palavra é fiel e verdadeira. Está escrito que há anjos que foram enviados ao nosso favor, para nos guardar, para nos proteger. Senhor, para a tua glória, libera anjos a estarem ministrando sobre teus filhos, sobre o teu povo nesta noite, para a tua glória. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, para que eles recebam essa proteção angelical, essa cobertura angelical. Haja para a tua glória esse serviço angelical ao nosso favor, como está escrito, que os anjos foram enviados para ministrar em nossas vidas. Senhor, haja essa ministração, essa devida ministração de anjos em favor dos teus filhos, escolhidos, eleitos, chamados, predestinados para a tua glória, para receber esta graça e este apostolado. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? E aplaude ao Senhor mais uma vez. Hoje eu quero ensinar um mistério da graça para vocês. Quem recebe? Diga, eu vou aprender um mistério da graça. Você sabe que existem muitas igrejas na face da terra, muitas igrejas no Brasil, denominações, igrejas. E a maioria delas dizem que tem que fazer sacrifício para receber as coisas de Deus, tem que fazer jejum, tem que fazer campanha, tem que fazer corrente, tem que subir no monte, tem que sacrificar. Então todas elas pregam, na verdade, as obras da lei. Quando na verdade nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça não se vive pelas obras. Debaixo da graça se vive pela fé. Isso não sou eu que penso assim ou que digo isso. Está escrito assim na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então eu quero ensinar para vocês um mistério da fé. Começando em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Capítulo 1, eu vou ler alguns versículos da palavra. E então, ao passo que eu vou lendo, eu também vou crendo que o Espírito Santo vai revelando para você a palavra. Amém, abençoado? Romanos 1. Daqui a pouco eu te dou o tema da mensagem, da ministração desse apostolado. Romanos, achou? Abre no meio da Bíblia Salmos. Faça essa regra. Fecha a Bíblia, abre ela no meio. Achou Salmos? Achou? Aí vai indo para frente. Ou é antes de Salmos ou é depois de Salmos. Tudo vai ser ou antes ou depois. Então se você se localizar, parte de um princípio, né? Parte de um princípio. Ó, fecha a Bíblia, olha lá, ó, fecha a Bíblia. Abre bem no meio, olha lá, ó, Salmos. Romanos é depois, Êxodo é antes, Efésios é depois, Samuel é antes. Então tudo é antes ou depois, não tem como errar. Achou em Salmos? É depois, Romanos. Então vai, ó, Salmos, ó, Jeremias, ó, Mateus, ó, Romanos, facinho. Quem aprendeu, amém? Coisa mais fácil do mundo. Inventaram essa Bíblia que tem dedário, né? Na verdade é índice o nome. Colocaram o índice assim do ladinho para a pessoa ficar procurando. Ah, deixa eu ver onde é. Tudo bem. E a hora que a pessoa pegar uma Bíblia igual essa que não tem esse índice? Como que ela vai achar? Então essa Bíblia é uma Bíblia errada. Porque ela vicia a pessoa. E a pessoa não aprende a palavra. Ela fica viciada naquele livro. Aí ela tem que viajar para um lugar, começa a falar, olha Deus, olha, a Bíblia diz, a pessoa fala, oh, me mostra onde você falou aquele texto, somos abençoados. A pessoa, vixe, agora, hein? Aquele texto que diz, nós somos salvos pela graça. Vixe. Porque não tem
esse mau costume que colocaram nas Bíblias, chamado índice. Isso é muito errado, essas Bíblias que tem índice. Que a pessoa não aprende, ela vicia. Dá um sinal quem está entendendo. Ela não aprende, ela vicia. Abre Samuel, ela, Samuel. Abre em Efésios, ela, Efésios. Agora essa não tem, como é que faz? E agora? Está viciado? Quem entendeu? Fecha em todas as Bíblias então. Pode fechar tudo, pode fechar as Bíblias. Fechou? Abra no meio da Bíblia, pega bem o meio dela, abre no meio, ó. Olha lá, Salmos. Abre, pode abrir, está pertinho, Salmos. Achou Salmos? Para frente, vamos lá, para frente, vamos lá. Vai bastante porque é para frente, ó. Jeremias, Mateus, Lucas, João, olha lá, Atos, Romanos. Pronto, mó fácil. Não é facinho? Quem já achou? Ó, você que tem Bíblia com índice, é melhor você se livrar dessa Bíblia aí, tá? E pegar uma Bíblia de crente. Porque aí você aprende. Quem deseja aprender? Aprender. Se livra dessa Bíblia, arruma uma Bíblia boa. Romanos 1, quem já achou? Diga, Romanos 1. Olha lá, Romanos 1,16, ó. Romanos 1,16. Paulo falando, nosso apóstolo Paulo falando. Não me envergonho do Evangelho. Evangelho quer dizer graça. Então, traduzindo, não me envergonho da graça. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele em quem? No Evangelho, ou na graça. Pois nele se descobre a justiça de Deus. No Evangelho é que você conhece, é que se descobre. No Evangelho é que se revela a justiça de Deus. Evangelho quer dizer graça. Então você só vai conhecer a justiça de Deus na graça. Romanos 1,17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Está escrito ou não está escrito? Romanos 1,17, a última linha aqui que diz: o justo viverá das obras. Amém? Das obras? Quero ouvir quem tem Bíblia, Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Fala para o seu irmão, o justo viverá da fé. O que nós somos? Justo. E o justo tem que viver como? Dá um sinal se você está entendendo. Facinho entender isso, né? Essa é facinho, né? Uma página, vira, ó, virei uma. Romanos 3. Confere aí. Só virar uma página. Romanos 3, daqui a pouco eu dou o tema desse apostolado. Então eu estava te dizendo que a maioria das igrejas no Brasil, e quando eu digo maioria é 99%, tá? Não é 65%. Isso é um mau sinal, né? É um péssimo sinal. 99% das igrejas estão pregando obras da lei. Quando Romanos 1,17 diz que o justo vive por fé. Ora, então se a maioria está pregando isso, então a maioria está pregando errado. Você não vai falar que é a Bíblia que está errada, não é, abençoado? Romanos 3, quem já achou? Verso 28. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Eu não ouvi. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Vírgula. Pela fé, vírgula. Sem as obras da lei. E agora, pastor, você que manda o povo fazer jejum, como é que faz agora? Porque jejum é obra da lei de Moisés. Na graça não tem jejum. Jejum é da lei de Moisés. Agora eu pergunto para os pastores e bispos, né? A Bíblia está mentindo? A Bíblia está errada? Digam comigo, apóstolo, a Bíblia está errada? Ainda em Romanos 3, verso 4. Veja aí. Vai te responder se a Bíblia está errada ou não. Romanos 3, verso 4. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro.
e todo homem mentiroso. Apóstolo, a Bíblia está errada? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Traduzindo, quem está errado é o homem e não Deus. Salvo de palmas ao Senhor. Quem está errado é o homem, não é Deus que está errado. Diga para o seu irmão, quem está errado é o homem, não é Deus que está errado. Quem consegue entender isso? Aí você fala assim, mas apóstolo, mas tem coisa errada. Por quê? Se a maioria estão falando isso, pastor, e não quer dizer que eles estão certos só porque a maioria. Não, claro que não. Uma coisa tem a ver com a outra. Aonde a Bíblia diz que a quantidade é que prova a veracidade da palavra de Deus? Visto que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, a minoria. Ele falou, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Então não é a maioria. Alô, a maioria não quer dizer nada, abençoado. Quem entendeu? Lá tem bastante gente. E daí? Tem bastante gente enganada. Quem está entendendo? Agora deixa eu te dar um princípio. Mas apóstolo, como você tem certeza que estão pregando coisa errada? É fácil. Se não estão pregando a graça de Deus em Cristo, ou seja, se não estão pregando depois da morte e ressurreição de Jesus, estão pregando errado. Seja quem for, seja o padre, seja o pai de santo, seja o kardecista, seja o evangélico, seja o pastor, seja o bispo, seja o papa, seja quem for, se não está pregando depois, olhem para mim, a Bíblia tem 2 lados, antes de Cristo e depois de Cristo, a lei e a graça, o Velho Testamento e o Novo Testamento. É fácil entender isso? Então olhem para mim. Antes de Cristo e depois de Cristo. Você tem que aprender, os que não sabem ainda, aprender a se localizar na Bíblia. O que é se localizar na Bíblia? A Bíblia tem antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, antes dele nascer, antes dele morrer na cruz. E aqui? Aqui ele já nasceu, já morreu e já ressuscitou. Está entendendo? O que é se localizar na Bíblia? Quando o pregador estiver lendo um texto, quando o pastor, o bispo, o apóstolo, o anjo Gabriel, quando estiver lendo, pregando, ensinando, você tem que ver se ele está lendo antes de Cristo ou depois de Cristo. Quem entendeu? E tomar muito cuidado. Porque a maioria dos textos antes de Cristo ensina as obras da lei. A maioria. Por que eu digo a maioria e não todas? Porque mesmo antes de Cristo, ainda tem muitas palavras proféticas que saíram pela boca de Daniel, de Isaías, Jeremias, Malaquias, Salomão. Tem muitas palavras proféticas. Está entendendo? Mas também tem a lei que saiu da boca de Moisés. Sobre essa lei, ainda em Romanos, capítulo 10, veja aí. Sobre a lei de Moisés, Romanos 10, verso 4. Olha como que é claro. Percebeu que eu não saí de Romanos ainda? Estou só em Romanos. Sobre a lei de Moisés, Romanos 10, 4. O começo da lei é Cristo, amém? Não é o começo? Irmã, o que diz sua Bíblia aí? Romanos 10, 4. O fim. O que é fim? Fim quer dizer que começou. Amém, abençoados? Fim quer dizer que acabou, terminou. Consegue entender isso? Quem consegue entender? Fim. Me dá um pouquinho. Chegou no fim. Acabou, não tem mais. Consegue entender? Romanos 10, 4. O fim da lei. A lei acabou. Não adianta viver de jejum, mandar o povo fazer. Por quê? Porque a lei acabou. Ou então é mentira o que eu estou lendo aqui? Romanos 3, 4. De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso. O que diz Romanos 10, 4? O fim da lei é Cristo. Para quê, hein? Por que o fim da lei é Cristo? Para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça quer dizer,
para justificar todo aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus, ué. Ou seja, eu creio em Jesus e sou o quê? Justificado. Não é o que está dizendo aqui? Olha lá, Romanos 10,4. Ó, o fim da lei é Cristo para justiça, justificação, justificar. Então, eu creio em Jesus e sou justificado. Quem está entendendo? Por isso que, Romanos 8, volta só uma página. Ó, tá vendo que é tudo facinho? Para mim é tudo facinho. Romanos 8, verso 1. Por isso que vocês têm que estar debaixo do apostolado. Por quê? Para o apóstolo é fácil. Então você debaixo do apostolado, para você vai ser fácil também. Quem recebe? Romanos 8, verso 1. Olha lá, ó. Olha como que é tudo facinho. Romanos 8, 1. Portanto agora. Ó, lembra que eu te mostrei? Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos antes de Cristo? Não, nós estamos depois de Cristo. Então, como estamos depois, Romanos 8:1. Portanto, agora, ou seja, depois de Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não tem que ter como condenação, não tem como ter mesmo. Como é que vai ter condenação se, Romanos 10:4, a lei terminou em Cristo e justificou todo aquele que crê? Quem é que está fazendo essa continha? Quem está entendendo o raciocínio? Romanos 10:4, a lei terminou em Cristo para justificar todo aquele que crê. Romanos 8:1, por isso que nenhuma condenação existe. Não tem como ter condenação. Por isso que a Igreja Católica está errada. Quando ensina Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Está errada mais uma vez na doutrina. Ensinando heresia. Por quê? Como que pode falar pecadores? Romanos 8:1, se nenhuma condenação há. Ô Papa, pelo amor de Deus, vai, me explica isso, antes de revogar. Ô bispo, ô cardeal, ô presbítero, ô teólogo, ô pastor, ô missionário, me explica isso. Pensa, irmã, como é que pode ter pecado? Veja na sua Bíblia, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Como é que pode ter pecado se nenhuma condenação há? Nenhuma condenação existe. Não existe nenhuma condenação. Logo, não existe nenhum pecado. Quem recebe essa palavra? Ô pastor, você vai falar que a Bíblia está errada e você está certo. Você pastor, você pregador, adepto da pregação do pecado. Você é um pecador, nós somos pecadores. Então, você que não entendeu ainda a morte de Jesus, como é que pode ter pecado se nenhuma condenação há? Se o homem é um pecador, então o homem não tem o Espírito Santo. E se o homem não tem o Espírito Santo, então o homem não está salvo. E se o homem não está salvo, então Jesus tem que morrer na cruz para nos salvar. Porque o homem não está salvo porque ele tem pecado ainda. Manda o pastor te explicar essas coisas. Vamos aplaudir o Espírito Santo que nos faz entender as coisas excelentes da graça de Deus. Quem pode falar, Abba, Pai? O que eu prego, irmã? Primeiro, que está na Bíblia. Segundo, o que eu prego e ensino, nada mais é que um raciocínio. 1 mais 1, 2. Raciocínio. 2 mais 2, 4. Se não há nenhuma condenação, não há nenhum pecado. Porque se houver pecado, Jesus tem que morrer de novo. Não, mas ele já morreu. Tudo já está consumado. Ele não vai morrer de novo. Ele morreu de uma vez por todas. Mas então, de fato, não tem pecado. Se tiver pecado, eu não tenho o Espírito Santo. Se tiver pecado, eu não estou salvo. Se tiver pecado, eu não entro no céu. Só quem está entendendo. Ou está tudo certo, ou está tudo certo, ou está tudo errado. Não tem meio termo. Então agora você já está mais apto para entender Romanos 3. Abre, por favor. Romanos 3, verso 28. Agora você já está mais apto para entender. Diga bem forte, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela
fé. Dá ênfase ao que Paulo disse no restante. Sem as obras da lei. Diga, sem as obras da lei. Alguém dirá assim, mas tão fácil assim? É. Oh, eu estou aqui fazendo 4, 5 meses de jejum, meu. Pô, tu já peguei gripe, já peguei pneumonia, eu já fiquei fraco. Deu dor de cabeça, deu tontura. Então, o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Alô? Ou não é o que está escrito? Tá ou não está escrito? Então, quero ver se está escrito mesmo. Quem tem Bíblia, lê em voz alta, o mais alto que você puder, Romanos 3, 28. 1, 2, 3, vai lá. Não, pode parar. Eu falei o mais alto que você puder. Romanos 3, 28. 1, 2, 3, vai lá. É justificado como? Sem? Está ou não está escrito? E se tiver escrito? Eu creio. Como é que eu não vou crer na Bíblia? Como é que eu não vou crer na Bíblia, abençoado? Fala para o seu irmão, como que eu não vou crer na palavra de Deus? Diga se está escrito. Bom, já que vocês estão entendendo que o homem é justificado pela fé, sem as obras, vamos ler Romanos 4 também, antes de eu entrar no meu assunto, que eu não entrei ainda. Romanos 4. Quem já achou? Romanos 4, verso 1. Perceba que tudo que eu estou lendo está escrito na Bíblia. Por isso que eu espero você abrir e conferir. Romanos 4, 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Romanos 4, 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras... Para aí. O que Paulo está fazendo? Ele vai fazer agora nós pensarmos. Porque eu estou lendo Romanos 4, 2, mas já disse para vocês que a palavra de Deus não tem capítulo nem versículo. A Bíblia tem capítulo e versículo. A palavra de Deus não. Logo, o Romanos 3, 28, ele segue mais abaixo, você vai encontrar Romanos 4, 2. Ou o Romanos 4, 2 é sequência do Romano 3, 28. Você quer ver? Romanos 4, 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, para aí. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então ele já sabia que o homem era justificado pela fé sem as obras. Ele já sabia. Aí ele falou assim, Romanos 4, 2. Então tem gente que está dizendo que foi pelas obras, ele está dizendo. Então tem pessoas que acham que é pelas obras. Verso 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4, 3. O que diz a Escritura? Aí Paulo apelou para a Bíblia, para a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não pode estar errada. Aí ela apelou para ela. O que diz a Escritura? Romanos 4, 3. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele falou, ora. Aí eu vejo ele falar, ora. Sabe, no fundo? Ora. Romanos 4, 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, ele é um pecador mesmo, vai continuar sendo pecador. Ou seja, ele só fez porque ele tem um pecado. Então, como ele tem uma dívida, ele pegou e fez. Mas nós, na graça, fazemos por amor, porque nós não temos mais dívida. Colossenses 2, a dívida foi cancelada. A dívida era o pecado. Então nós fazemos as coisas para Deus por amor.
Não como que por obras da lei, para merecer. Nós não merecemos nada. Agora eu dou o tema da mensagem. É por fé, para que seja segundo a graça. É por fé, para que seja segundo a graça. É por fé o quê? A salvação, o perdão, a justificação, a santificação. É tudo por fé. Não é por obras. Ah, Senhor, eu estou aqui de joelho já faz 5 horas e 42 minutos. Então, Deus fala, então você merece um troféu. Ah, Senhor, eu estou aqui em jejum já faz 3 meses. Ele fala, então você merece uma coisa muito grande, porque coitado dos meus filhos que não estão fazendo isso, porque não conhecem a Bíblia, porque não estão sabendo de nada, porque não estão na igreja. Está percebendo? Quer dizer, a lei, ela não é perfeita. Ela beneficia um e critica os outros. A lei faz a pessoa se gloriar. Senhor, oh meu Deus, Senhor, na graça não tem eu. É Senhor, Tu me salvaste, me perdoaste, me compraste com Teu sangue, me justificaste, Tu me deste a vida eterna, por isso eu te amo de todo o meu coração. Só aplaude quem entendeu. Porque eu estou explicando a graça de Deus. Veja como que é numa igreja da lei. Você já se batizou? Não. Eu sou salvo. Você não. O que é isso aí? Se gloriar. E quem tem que se gloriar é Jesus, que sofreu tudo por nós, que morreu na cruz, foi cuspido. Jesus tem do que se gloriar. O cara não fez nada, meu. Quer se gloriar só porque batizou? Ah, vai se lascar, velho. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus passou. Ele é o único que tem do que se gloriar. Ninguém mais na terra. Jesus tem do que se gloriar. Olha aqui meu rosto, olha minha mão furada, olha as marcas, olha cada chicotada, olha eu fui pendurado. Ele tem do que se gloriar. Aí a pessoa, meia horinha de joelho, já quer um troféu. Só porque se batizou, já acha que é mais salvo do que o outro. Só porque, abençoados, eu vou ler. Depois de Romanos, Coríntios, abre aí. Eu ia falar de boca, mas eu vou ler. Depois de Romanos, Coríntios. Coríntios capítulo 3. Quem já achou? Primeiro Coríntios 3, verso 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Portanto, ninguém... 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Tá ou não está escrito? Outro texto. Aqui, ó. 1 Coríntios meia dúzia. 1 Coríntios 6. Quem já achou? Verso 20. 1 Coríntios 6, 20. Fostes comprados por bom preço. Coríntios 6, 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mais um texto. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1. Quem já achou? 1 Coríntios 1, verso 28. Coríntios 1, 28. Deus
Quem? Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém, quantos? Para que ninguém se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você não pode se gloriar nas suas obras. Ah, eu limpei a igreja. Ah, eu fiz isso. Ah, eu limpei a cadeira. Ah, eu preguei. Ah, depois que eu batizei. Ah, depois eu, porque eu. Coríntios 1:31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Na graça você não pode se gloriar no que você faz ou fez. Tem que se gloriar no que Jesus fez. Essa é a verdade. Você quer ver como que Paulo resolve fácil esse assunto de se gloriar? Porque você sabe que nas igrejas da lei se gloriam. E você já foi batizado? Não, então você não está salvo ainda. Eu estou salvo. Jesus voltar agora, eu subo, vou para o céu, você vai para o inferno. Não é assim? Já está se gloriando. Dois erros ao mesmo tempo. Está se gloriando e colocando condenação. E não pode condenar. Tá? Na graça não tem condenação. Acabei de ler. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Então a pessoa está se gloriando e pondo condenação. Como que Paulo resolve esse assunto de se gloriar? Fácil. 2 Coríntios, abre aí, capítulo 5. Ó como que é fácil. Na graça, olha aqui, 2 Coríntios 5. Eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia, abençoados? Então, amém. Se tiver escrito, 2 Coríntios 5. Você estava no 1 Coríntios, um pouquinho para frente. Quem já achou? Olha como que Paulo resolve esse negócio de ficar se gloriando. Porque depois que eu... Paulo resolve isso assim. 2 Coríntios 5, verso 16. Paulo disse... Assim que, daqui por diante, olha o remédio aqui, a ninguém conhecemos segundo a carne. Para aí. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? É a pessoa que fica se gloriando, você fica exaltando a pessoa. Nas igrejas da lei tem muito isso. Eu vou pedir oração. Não, para a irmã Maria. Eu quero oração da irmã Maria. É ou não é assim? Com coisa que a irmã Maria tem 3 Espíritos Santos. E o outro tem um só. Com coisa que a irmã Maria é mais salva que os outros. Quem está entendendo? O que Paulo diz? Para que ninguém se glorie. Aí, para resolver isso, Paulo disse, 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Por que não conhecer ninguém segundo a carne? Diga bem forte. Porque na graça, todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem santinho e santão. Na graça não tem salvinho e salvão, ou quase salvo. Na lei é assim. Na lei tá, uma vez o pastor falou assim: olha, aquele irmão ontem quase que ele foi batizado com o Espírito Santo. Como quase? Você é quase homem? Você é quase mulher? Você está quase grávida? Como quase batizado com o Espírito Santo? Mas como que é a falta de conhecimento, né? Eu sou obrigado a ler mais um texto. 1 Coríntios 12, volta aí. 1 Coríntios 12. Eu li para alguém esses dias aqui. Deixa eu ver se eu lembro para quem foi que eu li. Não lembro mais. Não lembro para quem foi.
Acho que foi para você. Acho. J38, acho que foi você. Não foi você? J38:2? Foi você? J38:2 diz assim, ó. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Eu li para alguém, não lembro quem foi. Não sei se foi você, eu não lembro. J38:2. Uma pessoa veio falar comigo, a pessoa está falando, tá. Aí eu falei assim, ó, tá aqui, ó. Foi você que foi você? Foi com alguém aqui na igreja. J38:2. Deus disse: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, pessoas que ficam dando palpite, estão falando coisas, mas não tem nenhum fundamento. Falando coisas, mas não tem fundamento nenhum. E Deus é contra essas pessoas. Por isso que ele disse: quem é este? J38:2. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Pessoa que está falando por falar, igual papagaio, que não tem fundamento nenhum. Coríntios 12. Olha lá. Vamos ver se nós somos diferentes. Porque nas igrejas da lei tem o santão e o santinho. Tem aquele que está salvo e aquele que está quase salvo, né? Mas diga comigo, na graça todos são iguais. Vamos ver se é verdade mesmo, olha lá. 1 Coríntios 12, verso 12. Veja na sua Bíblia. Porque se estiver escrito, 1 Coríntios 12, verso 12. Diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, tem pessoa que não entendeu isso ainda. Tem pastor que pensa que só está salvo quem está na igreja dele. Quanta ignorância, né? Ó, Jesus morreu por tanta gente na face da terra. Como que só quem está lá que está salvo? Que cabeça que é essa, meu? Quem está entendendo? Tem pastor assim e tem igreja assim. Sabe aquela igreja do véu, que usa véu? Que é mulher de um lado, homem do outro? Sabe qual é aquela igreja que usa o véu? Né? Aquela igreja diz assim, ó: quem não estiver aqui não está salvo. Lá não é Jesus que salva. Quem salva é a congregação. Então, para você ser salvo, você tem que ser de lá. Por isso que eles batizam de novo. Aí a pessoa sai da igreja, quando chega lá, toca ser batizado de novo. Por quê? Para ele ser salvo. Agora ele está salvo, porque ele está lá. Aí um dia eu conversei com um irmão de lá, eles não consideram irmão, mas a Bíblia fala que somos irmãos. Aí ele falou assim: você é de outra igreja? Eu sou. Você está quase no caminho, você vai chegar lá. Pegou? Olha que sutileza. Você está quase no... É que eu sou de outra igreja. Você está quase no caminho. Você vai chegar lá. Lá onde? Na congregação. Isso é ensino de seita. Isso é heresia. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Esse outro é Jesus. Não é congregação, não é batista, não é quadrangular. Quem dá salvação é Jesus Cristo. Oh! Está destruída a heresia. Diga: salvação é em Jesus. Quem recebe essa palavra? Você é de outra igreja, você está quase lá. Aí quando você chegar lá, agora você está salvo. Mas antes eu fiquei 30 anos. Não, você estava quase, estava na beira do caminho. Agora você está no caminho. Então, João 14,6 diz à congregação cristã do Brasil: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que é Jesus. Mas pelo que eu estou vendo, quem fala isso é eles. Coríntios 12, verso 12. Quem já achou? Bem forte, se estiver escrito. 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. O que eu quero é o verso 13, é o 13. Pois alguns de nós, amém? Alguns de nós? Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Fomos ou seremos? Aí o pastor falou assim, olha, o irmão João ontem, quase que ele foi batizado com o Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo aqui, que todos nós já fomos batizados em um só Espírito.
Tá ou não está escrito? Uma salva de palmas à verdade da palavra de Deus. Que prevaleça a verdade. Como quase, se está escrito que nós já fomos? Como quase? Está mudando a Bíblia. Dá um sinal quem está entendendo. Está mudando a Bíblia, está mudando. Como quase? Olha lá, ó, Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. A todos nós, como quase, a todos. Quem recebe essa verdade? Diga, eu recebo essa palavra. Deixa eu voltar no meu assunto então. É Romanos, vai lá. Romanos 4, antes de Coríntios. Romanos 4. O assunto de hoje é por fé, para que seja segundo a graça. O que é graça? Um favor que Deus está fazendo para nós. Não é uma obrigação que Ele tem que fazer. Deus não era obrigado a nos salvar. Você sabia disso? Quem sabia disso aí? Ele não era obrigado a nos salvar. Ele nos salvou pela sua graça. Ou seja, porque Ele quis salvar. Não é porque você merece a salvação. Alô, o que você fez para merecer a salvação, abençoado? O que você fez? Ah, que eu fiz o quê? Um jejumzinho de 2 dias? Ah, vai, criar vergonha na cara, mano. O que você fez para merecer a salvação? Não, pastor, porque eu subi no monte um dia na chuva, e Jesus morreu na cruz. Quem que está ganhando? Jesus. Quem que está ganhando? Tem caneta aí? Tem caneta e caderno? Escreva. Diga comigo. A graça me ensina a tirar o eu da minha vida. E dizer Ele. Faz assim, ó. Ele. Diga, não eu. Ele. Diga, eu não fiz nada. Ele fez tudo. Papai. É isso que é a graça de Deus. Quem já achou Romanos de novo? Romanos 4. Já achou Romanos 4? Olha lá, ó. Foi aqui que eu parei, ó. Romanos 4, 4. Estou terminando já. Romanos 4, 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê. Quer dizer, ao invés de você subir no monte para buscar a Deus, creia que Deus já habita em você. É o que Paulo está falando. Ao invés de você fazer um jejum para se santificar diante de Deus, creia que você já está santificado, porque o Espírito Santo habita em você. É essa que é a graça. Me dá um sinal quem está entendendo. É essa que é a graça. Ou seja, troca. Ao invés de você fazer, creia que Ele já fez. Mas isso é por fé. Quem está entendendo? Por fé. Olha lá, ó. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé. Ou seja, você tem que crer, tem que acreditar. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Ah, não, pela graça. Aí tem gente que fala assim, não é pela graça não, ó. Tanto é, ó, eu já me batizei 15 vezes. Aí o bispo uma vez falou assim, ó, você que não tem certeza da sua salvação, batiza mais uma vez, vai que aquela não valeu, então essa vai valer. Nossa, que heresia, hein, bispo? Fala a verdade, hein, meu. Quem está entendendo? Diga, a salvação é pela graça, por meio da fé. Dá um sinal quem está entendendo. Estou te mostrando, te explicando como que existem heresias nas mais diversas igrejas. O batismo não salva ninguém, pessoal.
Quem salvou foi Jesus. Alô, você é uma pessoa inteligente. 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. Pessoa inteligente. Você acha que uma água pode salvar alguém, abençoado? Se a água salvasse, os peixes, as baleias, estavam tudo salvo já faz tempo. Ó. Quanto tempo que eles estão na água? Quanto tempo que eles estão na água? Faz tempo. Peixe, baleia, quanto tempo? Jesus disse em João 4. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Jesus disse em João 4 para a mulher. Olha, tinha uma mulher no poço lá de Samaria. Ele falou assim, se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Porque essa água aqui, ó. Essa água aqui é só para carne. A diferença que essa aqui que eu estou usando, ó, para beber. Quer dizer, essa entrou para dentro. E tem uns que jogam a mesma água por fora. Está mudando o quê? Aí Jesus falou em João 4. João 4, ele falou, se alguém beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jorrará dentro dele uma fonte que é para a vida eterna. Essa é a verdadeira água. Ai. Diga, papai. Quem quer receber mais uma revelação? Bem rápido, quem quer receber mais uma revelação? Então lá vai. As pessoas estão comendo pão, não estão? Comem pão, tal, comendo pão, e come devagarzinho, depois fica... Tem dó, as pessoas têm dó de morder o pão, não sei, comer devagarzinho. Um pãozinho, pão puma. Ó, essa aqui é a água da torneira. Pão puma, um pão sem vem boy. Aí alguns querem ser mais santo. Não, pão puma não. É feito pela mão dos ímpios. Ô, irmã Maria, profeta, faz um pão na sua casa. É esse pão que vai valer. Quem quer receber uma revelação? Jesus veio e falou assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês ficam comendo esses pão da terra aí, ó. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Eu sou o verdadeiro pão. Quem recebeu? Aplaude. Jesus que é o pão, abençoado. Quem quer o pão? Quem quer o pão? E quem quer a água? Caramba, meu. As igrejas estão aí com 100 anos de igreja na terra, bebendo água, comendo pão, tomando suco e colocando óleo na cabeça. Pega o óleo e faz salada, abençoado. Não, pastor. Pastor, o óleo é para ungir. Tudo bem. O óleo é para ungir? Segundo Coríntios 1, aquele que nos ungiu é Deus. E Ele habita dentro de nós. Qual que é mais importante, o óleo ou Deus? Qual que é mais importante, o óleo ou Deus? Segundo Coríntios 1, aquele que nos ungiu é Deus. Então a pergunta é essa: qual água você quer? A água da terra ou a água do céu, que é Jesus? Qual pão que você quer, hein? Você veio na igreja para qual pão que você quer? Você quer o pão da terra ou você quer o pão do céu, que é Jesus? Qual o pão que você quer? Qual o azeite que você quer? Você quer o azeite de temperar salada ou você quer o azeite do Espírito Santo dentro de você para sempre? Qual azeite você quer? Ora, vaxerebalá! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória ao Espírito Santo que habita em nós! Diga, papai! Eu acabei de fazer uma comparação. Como é que você pode trocar o pão do céu por um pão da terra? Como que você pode trocar a água do céu por uma água da terra? Como que você pode trocar o óleo, o azeite do céu pelo azeite da terra, abençoado? Mas a Bíblia fala que usaram o azeite quem não tem entendimento. Usaram o pão quem não tinha revelação. Usaram a água quem não tinha a revelação da graça. Quando Paulo entendeu a graça, acabou a água, acabou o pão, acabou o azeite, acabou tudo. Paulo disse, Cristo é tudo em todos.
Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Estou chegando ao final. Romanos 11. Diga comigo o tema da mensagem. Diga, é por fé. Para que seja segundo a graça. Alguém aqui merecia salvação? Não. Por isso, pela graça, somos salvos. Dá um sinal quem está entendendo? Ninguém merecia salvação. Porque para merecer a salvação, a pessoa tem que ter feito alguma coisa. Não é verdade? Ó, Senhor, eu fiz isso aqui. Ele fala, o que você fez? Eu orei 50 Pai Nosso e 30 Ave Maria. Ele fala, você quer ser salvo só com esse negocinho aí? Você quer ser salvo só com esse negocinho aí? Eu morri na cruz, eu fui cuspido, furaram minhas mãos, furaram meus pés, eu tomei uma chuchada, pegaram uma lança, enfiaram em mim assim, ó. Você vem com um jejumzinho, eu morri na cruz. Compara o que você já fez com o que Jesus fez. Compara e sinta-se vergonha. Quem entendeu? Compara e sinta-se vergonha. Compara e sinta vergonha. Porque eu joelho no chão. Aqui, ó. Os crentes pentecostal. Esse aqui, ó. Joelho. Jesus não serve. Senhor, eu estou de joelho já faz 3 horas, faz 1 mês. E ele continuou falando, você não entendeu ainda que eu morri na cruz. Ele fala, tem algum maior sacrifício do que esse? Porque eu dei minha vida. Ele fala assim, você deu sua vida por quem? Ele fala, por quem você deu sua vida? Aliás, pode ver que na sua oração, você orou muito mais por você do que pelo mundo inteiro. Quem está entendendo? Então é melhor você ficar quietinho na sua. Porque se você fosse comparar, você vai ficar com muita vergonha do que Jesus fez por nós. Obrigado, Senhor. Fica quietinho na sua e dá a glória para Jesus. Ele merece a honra e a glória. Aliás, o Espírito Santo está mandando ler um texto aqui. Deixa o Romanos aberto que eu já volto já. Isaías 53. Abre no meio da Bíblia, Salmo, depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. Já volto em Romanos para terminar. Abre Isaías 43, por favor. Isaías recebeu uma revelação do que Jesus passaria por nós. Salmos, no meio da Bíblia, depois Provérbios. Isaías, quem já achou, diga amém. E prepare-se para sentir vergonha pelo que ele fez por você. Pelo que ele fez por nós. Isaías 53, quem já achou? Isaías 53, versículo 2. Isaías teve uma revelação, uma visão do que Jesus passaria por nós na cruz. Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Ele não tinha nem nascido. E o Isaías, profeta, teve uma revelação. Aí ele disse, Isaías 53, 2. Ele quem? Diga, Jesus. Ele foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. O rosto de Jesus não tinha parecer. De tanta bofetada. As pessoas, não é igual a Igreja Católica mostra aquele bonequinho só com umas gotinhas de sangue. A Igreja Católica é uma hipócrita. Pega um bonequinho lá, põe uns 4, 5 gotinhas de sangue. Não foi assim não, irmão. Isaías 53, 2, não tinha parecer. Fosse fazer um bonequinho, fizesse um bonequinho sem parecer. Sem formosura. Quem está entendendo? Faz um boneco então como a Bíblia diz. Isaías 53, 2. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O negócio estava feio. O rosto de um homem tomar tanta bolacha, e murro, e porrada, e soco. Como é que fica o rosto? Aqui tem osso, quebra tudo. Aqui incha, os lábios incha. Quem está entendendo? Aquele bonequinho lá, aquele bonequinho é uma brincadeira, 4, 5 gotinhas de sangue.
Só de brincadeira, 4, 5 gotinhas. Verso 2. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, de tanta vergonha que tinha dele. De tão feio que ele estava, desfigurado. Os homens escondiam o rosto, não queriam nem olhar. Isaías 43:3, ó. Como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Morreu na cruz? Eu vou fazer o quê? Que morreu foi ele, para fazer nada. Tá cheio de gente assim. Tá ou não tá? Não fizemos dele caso algum. Verso 4. Para quem não sabe, Isaías 43:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Mas o homem é ingrato. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, ele não tinha feito nada. Aí, você ainda acha que merece salvação? Hã? Você ainda acha que aquele seu jejum merece salvação? Olha lá, Isaías 43, olha lá, verso 5. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo. Hoje você tem paz, né? Diga graças a Deus. Diga graças a Deus eu tenho paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Alô? Você tem paz, porque quem sofreu foi ele. Quem está entendendo? Você tem paz, porque quem sofreu foi ele. Quem tomou bofetada foi ele. Quem foi cuspido. Não tem maior vergonha para um homem, honra, que ser cuspido no rosto. Jesus foi cuspido. Nossa, isso aí me quebra por dentro. Ser cuspido, um homem, pai de família, adulto, ser cuspido na frente de todo mundo. Isso é uma desonra, é uma desfeita, é um descaso. Fizeram isso com Jesus por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. O que ele tinha feito para merecer isso? Ele foi ferido, verso 5, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você ainda acha que você merece salvação? Só porque você se batizou? Só porque você fez um jejum? Hã? Você merece salvação? Me dá os argumentos por que você merece salvação. Olha quantas transgressões eu, você, nós tínhamos. Quem está entendendo? Você não merece salvação não, irmão. Eu não mereço a salvação não. Graças a Deus, Efésios 2:8, que pela graça eu sou salvo. Graças a Deus, e glória a Deus pela sua vida, que pela graça você é salvo. Porque se Deus fosse pôr no papel as pisadas na bola que você já fez, que nós já fizemos, que salvação que a gente merece? Quem está entendendo? Para terminar, Isaías 53, verso 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Você consegue ficar quieto, irmão, para você merecer salvação? Vai. Quando alguém te ofende, você consegue ficar quieto? Hã? Quando alguém pisa no seu pé, você consegue ficar quieto? Já conseguiu já? Desde quando você nasceu até agora, você conseguiu ficar quieto? Sem reclamar, sem murmurar, sem arrumar briga, sem cundungar, sem ir para cima? Você não consegue, né? Então como é que você merece salvação? Você já não merece a salvação, está vendo? Diga, pela graça de Deus eu sou salvo. Diga, só por causa da graça de Deus que eu sou salvo. Só quem está entendendo. Quem está entendendo é sinal do Espírito Santo manifesto na vida da pessoa. Quem está entendendo? Porque só o Espírito Santo pode dar esse entendimento à pessoa.
Verso 7 para terminar. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os teus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Verso 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Quem é que pode falar da linhagem dele? Ele morreu com 33 anos, sem fazer nada para ninguém. Ele foi cortado da linhagem, pai, mãe, primo. Ele tinha primo. João Batista era primo de Jesus. Mas ele foi cortado. Acabaram com 33 anos, acabaram com a vida dele. Solte a sua Bíblia e fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor pôde me salvar. Você não merecia a salvação. Ele te salvou. Ele nos salvou. Então a honra e a glória é para Ele. Quem pode falar glória a Jesus? Você merecia a salvação? Você merecia a salvação? O que você fez para merecer a salvação? E por que você é salvo? Por que você é salvo? Seu espírito diz: Abba, Pai. Estamos reconhecendo o Senhor em nosso meio. Abba, Pai. Para terminar, Romanos 11. Volta lá em Romanos. Eu termino em 2 minutos. Romanos capítulo 11. Esse é o verdadeiro evangelho. Os pastores mandando as pessoas cair de jejum, ficar... Ô pastor, então depois você dá uma medalha, dá um troféu para ele. Interessante, né, pastor? Aí depois você fica exaltando a irmã Maria, o irmão João, que cumpriu a campanha, cumpriu Jesus, e você não exalta Jesus, né? Quer dizer, exalta quem cumpriu a campanha, quem cumpriu o sacrifício, quem fez a corrente, você exalta. Ó, essa pessoa aqui. Mas Jesus você não exalta. Quem está entendendo? A exaltação tem que ser para Jesus. Não é para o irmão que ficou em jejum. Não é para a irmã que ficou de joelho 3, 4, 5 horas. Tem que ser para Jesus, que fez algo que ninguém podia e nem pode fazer. Só quem está entendendo. O apóstolo: mas eu não tenho que fazer a campanha para ser abençoado? Claro que não. Efésios 1:3. Você já está abençoado em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Você está abençoado porque Ele morreu no seu lugar. Por isso você está abençoado. Você não está abençoado porque você faz jejum, faz campanha. Você está abençoado porque Jesus morreu por você. Quem entendeu? Não é impossível entender isso. Existe muito ensino errado nas igrejas. Faz a corrente para ser abençoado. Faz a campanha para ser abençoado. Você está abençoado em Cristo. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aí vem o bispo e manda você fazer campanha para ser abençoado. Passando por cima do que Jesus fez. Levante a mão quem está entendendo. Reconheça a Deus e diga: eu estou abençoado em Cristo. Não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez por mim. Diga: eu estou abençoado em Cristo. Eu estou salvo em Cristo. Eu estou liberto em Cristo. Diga: toda a honra é para o Senhor. Este é o verdadeiro ensino. Sem soberba, sem orgulho. Esse é o verdadeiro ensino. Qual que é o verdadeiro ensino? É aquele que exalta a... Esse que é o verdadeiro ensino. Agora, o ensino que exalta o ser humano, como que esse é o verdadeiro ensino? Então tem que dar um troféu para o ser humano que conseguiu cumprir a obra. Para terminar, Romanos 11. Quem já achou? Bom, já que vocês já entenderam tudo que eu tenho falado, e depois vocês podem adquirir depois do CD, na livraria, tá? Ou então assistir pela internet. Olha aqui, para terminar, Romanos 11, versículo 6. Agora eu posso ler esse versículo, que é claro em dizer. Romanos 11, 6.
Olha o que Paulo diz. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Você não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou é pela graça, ou é pelas obras. Mas qual foi o primeiro versículo que eu li hoje? Romanos 3:28, eu não esqueci. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está lembrado? Para terminar a ministração. Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Diga, apóstolo, explica isso. Você fez aniversário. E eu vim te trazer um presente. Pode se cobrar um presente? Pode vender um presente? Presente é presente, não é isso? Você fez aniversário. Aí eu vim, parabéns para você, né? Pelo seu aniversário. Eu vim te trazer um presente. Aí quando a pessoa vai pegar o presente, falou, opa, R$300. Ah, mas não é um presente? Não, é um presente, mas eu quero R$300. Eu te dou o presente, você me dá R$300. É presente? Claro que não. Porque presente não se vende, não se cobra. Não é isso que você sabe? Então você entende agora, Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se não há graça, não é graça. Se tem que fazer jejum, se tem que fazer sacrifício, se tem que subir no monte, então a graça não é graça. Então nós nem salvos nós não estamos. A gente tem que se esforçar muito para merecer a salvação. Efésios 2:8. Pela graça somos salvos. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se não há graça, não é graça. Como diz o católico, rogai por nós pecadores. 1 ano, 5 anos, 30 anos, 50 anos. A igreja tem 1500 anos dizendo rogai por nós pecadores. Então a graça já não é graça. Então a graça não é graça. A penitência, 50 orações do Pai Nosso e 50 Ave Maria. Então a graça não é graça. 3 meses de jejum para que Deus possa. Então a graça não é graça. Depois que você subir no monte, suba no monte, e então Deus. Então a graça não é graça. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Romanos 11:6. Se é pela graça, que não tem como fazer os dois mesmo. Como que é pela graça e pelas obras? Se é pela graça, já não é pelas obras. Quem está entendendo? O que diz Romanos 3:28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Logo, Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se não há graça, não é graça, abençoado. Que Deus te dê esse entendimento, em nome de Jesus. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.